Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. Já encarnamos também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade, tão sonhada, tão buscada, está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra? E para nos auxiliar, neste sábado, dia 9 de maio, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. Hoje é do Evangelho de Mateus, onde Jesus nos recomenda: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Interessante essas palavras de Jesus, não é? Vamos repeti-la. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Jesus nos recomenda fazer o contrário do que a gente faz, não é? Porque a respeito da oração, quando nós estamos em um templo ou em algum lugar, nós normalmente fazemos a oração em voz alta para que todo mundo veja. Decoramos orações para parecermos aí cultos, mais diferentes. E, pelo que diz Jesus, nós estamos agindo de modo incorreto. Porque a oração deveria ser de dentro do nosso coração. Claro que Jesus nos ensinou. A oração dominical é um exemplo mais simples e conciso e mais prático de oração. Só que na maioria das vezes a gente faz maquinalmente, não é? A gente não fica pensando, meditando no que significa a oração dominical, que é o Pai Nosso. E aí, como fazemos o contrário, a resposta que esperamos a oração muitas vezes não vem. Habitualmente, aí, nós ficamos amargos, destemperados. Nos revoltamos contra Deus que não atende às nossas orações, não é assim? E dizemos que hipotecamos todas as forças do nosso espírito, confiando na providência divina e gritamos, ao mesmo tempo, que as dificuldades ficam maiores. Dizemos-nos fiéis a Deus e que Deus nos esqueceu, não é assim? É assim que normalmente a gente age. E por quê? Porque oramos de maneira errada, não como Jesus recomendou. E tem mais uma outra coisa. Normalmente nós oramos pedindo alguma coisa de material, porque estamos no mundo material e acreditamos que Deus deve nos suprir todas as necessidades materiais, não é assim? Só que Deus tem um plano para cada um de nós. Qual é o plano de Deus? É chegarmos à condição de espírito puro, ou seja, chegarmos à tão sonhada felicidade. Então, este plano de Deus, ele é colocado em prática pelos bons espíritos, que fazem a nossa programação encarnatória,
analisam as dificuldades que nós temos que passar para nos transformar em espíritos melhores, só que a gente não tem a paciência, né? De aguardar o tempo necessário para as coisas acontecerem. E aí vai. Somos eternos pedinchões. É. Em relação a Deus, nós parecemos aquele esmoleiro que está na rua sempre com a mão levantada pedindo uma esmola. Nós fazemos isso através da oração, pedindo a Deus que afaste as dificuldades de nós. Mas a gente não consegue ainda compreender que as dificuldades fazem parte da nossa caminhada. Falamos a respeito da paciência há um tempo atrás. A gente diz que perdeu a paciência, que não tem paciência. E não tem mesmo, que ainda não adquiriu essa virtude. E aí, quando a gente pede a Deus que nos ajude a ter paciência, o que Deus faz? Nos manda os testes para a nossa paciência. A mesma coisa é no dia a dia. As dificuldades que atravessamos foram programadas para a nossa evolução. Então, quando nós tivermos adquirido um conhecimento um pouco maior a respeito das leis que regem o universo e da vida na espiritualidade, nós vamos compreender que as dores e as dificuldades são consequências dos nossos atos. Se não nesta encarnação, mas nas encarnações passadas. E Deus sabe que um dia nós vamos chegar lá. Que cada um de nós vai ter que caminhar de acordo com a velocidade dos seus passos. Então, conhecendo isso, nós reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será aquela que de dúvida em relação à bondade de Deus e em relação ao futuro que nos aguarda. Não devemos ter dúvida, devemos aguardar, ultrapassar as dificuldades, porque sempre aparece uma solução. Quantas vezes você estava no momento da extrema dificuldade e quando viu aquela dificuldade passou? Por quê? Porque é o alto, é Deus. São os bons espíritos nos ajudando a evoluir. Não podemos esquecer que nós somos os responsáveis pela nossa evolução e pela conquista da felicidade. Ninguém vai me fazer feliz. Eu vou conquistar a felicidade, então. Temos que ter paciência e pedir a Deus. Não como muitas vezes nós fazemos, pedindo alguma coisa, mas pedindo a Deus o quê? Que nos dê forças para suportar as dificuldades da caminhada. Porque a nossa caminhada aqui na Terra é difícil. A Terra é um mundo de provas e expiação, então. A dor e o sofrimento são nossos companheiros, mas se conseguirmos passar por isso, nós vamos estar um pouco mais felizes e ajudar a Terra também a ser um pouco melhor. Porque é importante a gente lembrar, estamos no planeta com duas missões. Primeiro, fazer a nossa felicidade. E segundo, ajudar o mundo também a ser feliz. Pense nisso e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá.